a sua presença. Nossa reunião magna é no nosso 35º ano, reunião de número 1484. E agora eu vou passar aqui para a doutora Milena Barros, que vai fazer a apresentação do nosso convidado e coordenar essa reunião. Milena. Boa noite, não sabia não que eu ia apresentar. Isso, vai, tudo. Pacote completo. É uma grande honra, né, estar apresentando um amigo, né, Dr. Hit, que a gente chama o grande pequeno, né. Hit, ele se destaca desde a época da residência, né, a gente sabia que a gente disse que ele vai ser o futuro presidente, né, da SBC, porque realmente ele é uma pessoa muito proativa, ele é bom no que faz, ele não cresce por indicação, é por merecimento mesmo. E na área de teste cardiopulmonar, Hit tem estudado bastante. Então, é um grande prazer essa aula que a gente vai estar assistindo agora. Tenho certeza que vai agregar muito quem está aqui assistindo. Hit também tem uma fluência, ele fala muito, é muito didático na sua aula. Então, assim, vai ser muito bom para a gente estar aprendendo um pouquinho sobre cardiopulmonar na avaliação funcional de CC. Né? Ele é doutor em cardiologia pela Unifesp, especialista em cardiologia e ergometria, ele fez lá no Dante, coordenador da reabilitação cardiovascular, gestor de ensino, de pesquisa, ensino e treinamento do Hospital Cardiopulmonar e professor adjunto da Escola Baiana. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, minha amiga Milena. A satisfação é minha que o principal aí é ser seu amigo, viu? Ser seu amigo, seu colega, me aturou aí a residência toda. Aqui eu fico muito satisfeito em receber esse convite. Está em meio aqui, amigos. Professor Souza, professor Zé Augusto, Luiz, diversos amigos aqui. Eu não estou com o nome de todos aqui na tela, mas é uma satisfação estar com vocês aqui falando desse tema. Vocês estão vendo a minha tela aí, minha apresentação? Sim. Então, ok, porque eu sem a visão aqui de todos, o Teams, ele tem essa... A gente acaba não se vendo, né, no Teams. Mas a mim convém falar um pouquinho, então, do teste cardiopulmonar e a classe funcional, né, da New York Heart Association, na avaliação funcional de pacientes com IC. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser o de realizar teste cardiopulmonar no dia a dia e cuidar de pacientes de CC no dia a dia. Nós temos lá no Hospital Cardiopulmonar hoje uma linha de cuidado bem estruturada em pacientes com insuficiência cardíaca. Quando a gente fala de teste de esforço cardiopulmonar, nós estamos diante de um exame e, além da ergometria, tem tudo que a ergometria tem, né? Você analisa o paciente com esforço, você faz eletro, você vê sintomas, você vê pressão arterial, mas nós conseguimos acessar 3 sistemas importantes, que é o sistema respiratório, é o sistema pulmonar, como é que está essa troca gasosa a nível pulmonar, o sistema circulatório, como é que esse oxigênio é captado nos pulmões, né? Como é que ele circula e você leva ele a nível tecidual, lá na ponta, para ser utilizado, e depois como o CO2 produzido por essa respiração celular, lá a nível celular, tecidual, ele é trazido pelo sistema venoso de volta, né, ao coração, é bombeado aos pulmões para fazer a hematose. Então, você tem todo esse circuito aí, Barrudina, sendo visto, né, desde o repouso, o esforço, até o esforço máximo, e dessa forma a gente consegue detectar num paciente que tem uma baixa capacidade funcional, por exemplo, em boa parte das vezes, qual desses sistemas, ou às vezes quais, né, esteja indicado na limitação funcional desse paciente. Essa é uma das diretrizes, né, essa diretriz europeia de 2016, na mais recente, 2021, continua igual, onde o teste cardiopulmonar ele é classe 1 em pacientes com IC, por exemplo, para avaliar para transplante, que precisem de suporte,
e ele é classe 2A para otimizar a prescrição de exercício, para identificar a causa de dispneia. Eu, particularmente, acho que para se detectar, se determinar quem precisa de transplante, a maioria das vezes a gente nem precisa hoje de um teste cardiopulmonar, porque você conhece na sua frente quem é o paciente passional 4. Hoje você tem classificações Termax, você tem muita coisa que precisa ser bem determinada para o paciente para transplante. O PO2 é uma delas, mas muitas vezes você, quando ele vai colocar na esteira, não é respira, só para você corroborar o que você já sabia. Os últimos 2 pacientes que eu mandei para transplante, eu brasileiro e respiro para mandar. Mas nós vamos ver adiante que para se determinar de uma forma adequada uma classe funcional, para se prescrever de uma forma otimizada o paciente, escolher, às vezes, ali, esse paciente é candidato a uma terapia, inclusive, de ressincronização, seria uma classe funcional que requer isso, ou você, se aquele paciente lhe diz que está muito bem, você está na dúvida se você vai trocar esse paciente por inibidor de ECA, por sacubitril/losartano, por exemplo, já que ele está lhe dizendo que está bem, mas quando você vai adiante numa análise mais pormenorizada, você vê que não está. É aí que a gente precisa separar mais o joio do trigo. São várias as variáveis, diversas as variáveis que podemos analisar. O VO2 é a clássica, mas nós vamos ver que nós temos aí a relação ventilação-CO2, que ela nos classifica também em vista de prognóstico esse paciente, o custo de oxigênio. O custo de oxigênio está diretamente proporcional ao volume sistólico. A eficiência de captação do oxigênio, é o quanto eu ventilo para captar uma quantidade de oxigênio, que também tem relação direta. O padrão do esforço de ventilação periódica é quando você tem, parece um padrão de Stokes, esforço. A gente vai ver tudo isso já já. Até padrões de recuperação da frequência cardíaca, que dá uma ideia de disfunção autonômica. São dados que a gente pode analisar, e mais recentemente, o grupo lá do John Myers Stanford criou o SCORE. Isso aqui, para quem faz teste cardiopulmonar, esse tanto de variável, ok, mas a gente no dia a dia, eu quero um dado só. Né? Eu vi ali que Vanilma, cirurgião aqui, nosso hospital, chefe da cirurgia cardíaca do Hospital Cardiopulmonar, está ali, Vanilma, aí para tomar decisão, rapaz, me deu um número, eu quero. O cirurgião normalmente é um cara objetivo, né? Então ele quer um número, ele não quer diga isso, é que eu quero um número. É isso ou não é? Então, para embasar nossa discussão, trazer um pouco, nós vamos usar esse caso aqui, o caso de um paciente de 65 anos, teve um infarto há 60 dias, tem uma fração de ejeção de 30%, mas ele diz para você aqui no consultório, ele só cansa nos esforços maiores. E o que é esforços maiores para o paciente, né? De 65 anos? A classe funcional, ela muitas vezes, ela é muito subjetiva. Às vezes eu, avaliando esse paciente, eu digo que ele é 2, doutora Milena pode achar que não, é 3, e a gente tem uma dúvida aí muito grande. O 4 não, o 4 é fácil dizer quem é 4, né? Não sai em repouso, é muito fácil, por isso que eu digo que é fácil dizer quem precisa de um transplante. Sem, às vezes, exames funcionais. Na conversa você consegue determinar. Como nós percebemos aqui, ó, o VO2 dele em azul, ele sobe ao esforço, mas está muito aquém do que ele deveria chegar, tá certo? Chama atenção também que essa variável aqui, VO2 dividida pela frequência, ela também não sobe de uma forma, ela não se comporta com elevação gradual do esforço, em um dado momento ela faz um platô. Esse paciente, ó, ele agrovem esse número, 52, o VE/VCO2 slope desse paciente. Já adianto para vocês que ele precisa hiperventilar muito para conseguir eliminar uma quantidade basal de CO2. O normal aqui é abaixo de 30, 22, 20, 25, 26, em pacientes como nós aqui. Ou seja, pouco que a gente ventila, a gente consegue jogar para fora uma quantidade boa de CO2. Um paciente como esse, ele precisa fazer muito, ventilar muito mais para fazer a mesma coisa. Aqui, a gente vê o momento que começa a entrar o limiar anaeróbico. O que é isso aqui? É o momento que ele começa a requerer um metabolismo anaeróbico para fazer esforço. Isso ocorre de forma muito normal
normal é que socorra 40%, 60% no máximo. Ele aqui, ó, não chegou nem a 20% do exercício, já está requerendo seu ponto de socorro. Vamos ver esse paciente que devia ser classe funcional 2, ele tem um VO2 de 16 ml por quilo. Pela diretriz, ele não precisa de transplante. Ele não precisa não, porque para transplante, a priori, seria um VO2 abaixo de 12 quilos, ou abaixo de 14, com outros parâmetros de gravidade. Mas isso foi apenas 28%. Ele atingiu um custo de oxigênio de 57% do predito. O predito para ele era 28%. Ele só atingiu um custo de oxigênio de 74% esperado. Ou seja, o volume sistólico dele não se eleva da forma que a gente esperava dos pontos. Parou com 5,3 km por hora, e a partir de 2,4 km por hora ele faz o limiar anaeróbico, ou seja, ele começa a requerer o anaeróbico, bem precoce. A gente sabe já por estudos prévios, e lá da época de 90, 91, esse estudo da Mancini, que abaixo de 10 são os pacientes de pior prognóstico. Por conta desse estudo, por muito tempo, se definiu que quem tem um VO2 abaixo de 10 pode precisar de transplante, quem tem abaixo de 10 a 14, uns deles pode precisar, mas quem está acima de 16, 18, esses pacientes estão bem. Essa é uma outra classificação, que é a de Weber. Com base nessa classificação do VO2, esse paciente tem um VO2 entre 15 e 20, ele está em classe B de Weber. Tem 2 mesmo, né? Batendo aí a classificação dele. Depende. Dessa outra classificação, a gente olha o percentual do VO2 atingido, já está mais para 3. Ele tem uma classificação reduzida de forma moderada. O VO2 dele foi 57, foi entre 40% a 60% do esperado. 57%. Mas a gente não pode parar aí, a gente tem que ir adiante. Então, lembrem daquela relação lá que eu falei, ventilação com CO2. Eu ventilo um pouco para eliminar uma grande quantidade de CO2, mas o paciente cardiopata precisa ventilar muito para eliminar uma quantidade fina de CO2. Essa curva ela se inclina para a esquerda. Isso está aí atrás, não vou entrar em detalhes, de quimioreceptores, ergoreceptores, necessidade de eu aumentar muito a minha ventilação, isso eu aumento muito o meu numerador, né? Eu vou ter essa relação aumentada em detrimento do meu denominador. Dados antigos, já que esses são estudos de 2004, já trazem que quem tem essa relação acima de 34 corre muito mais, né, do que quem tem ela acima de abaixo de 34. É sobrevida e hospitalizações. E nosso paciente é 52. Esse era o valor do nosso paciente. E mais adiante, em 2007, o grupo do Rosa Arena, eles fizeram, então, a classificação parecida com a New York Heart Association, mas baseada nesse dado do VO2 slope. Então, quem tem ele menor do que 29, menor ou igual a 30, né? Paciente que era 1, 2 entre 30 e 35, 3 entre 36 e 44, e o 4 maior do que 45. O nosso rapaz tinha 52. Pô, gente, ele disse que estava em 2. Nessa classificação, ele estava em 4. Começou a entornar um pouquinho o caldo do nosso paciente. São vários os estudos que avaliaram essa variável, né, em diversas populações e segmentos de 6 meses, 2 anos, até 8 anos, e todas elas, a sua relação com morte e hospitalização, ela foi bem determinada. Esta que eu falei para vocês, o custo de oxigênio, para a gente se lembrar lá da fisiologia, VO2 é débito cardíaco, medido vezes CAV, estava conversando hoje de tarde lá, mostrando isso de residência para a nossa equipe de fisioterapia, a gente conversando na reabilitação. Quando eu divido, então, o VO2 pela frequência, eu tenho ele diretamente proporcional ao volume sistólico. Nosso paciente, além de ser reduzido, não subiu de forma adequada. Esse é um trabalho, Ricardo Oliveira, que é um brasileiro, está com o grupo do Mais e o Cláudio Gil, explicaram em que quem tem abaixo de 12, mortalidade maior do nosso paciente, chegando era 9,4. Além disso, se existe um padrão platô,
esse pulso de oxigênio, esse paciente tem uma sobrevida também pior, às vezes agora de 2018. Quem demora de recuperar o VO2 também tem classe funcional. É pior, mas ele demora para ele devolver o crédito que ele pegou de VO2, esse paciente é pior funcionalmente. Então, quem leva mais tempo para começar a ter uma caída, uma recuperação do VO2, tem também um prognóstico a pior. São dados também aí do Ehrenberg. E a ventilação periódica, né? Esse padrão de Charles-Stokes, eu me lembro do Dr. Romeu dizia que via às vezes isso nos exames e achava que estava estranho, repetia. E aí até que o Dr. Leite, João Leite, e o grupo também, um outro grupo da Itália, mostrou que tinha esse padrão, ó, aqueles pacientes com 6 chagas, classificacional 3, aqui um indivíduo normal, né? Tinha esse padrão, tanto o grupo do italiano do Corra, o grupo aqui do Brasil, da Unifesp, João Leite, mostrou que tinha esse padrão, via mais do que aqueles pacientes, esse padrão. Outra relação aí chamada OVS, que é eficiência para captar oxigênio, a mesma coisa do slope, quem tem pior, mais baixa, morre mais, da mesma forma que ocorre com o VO2, então elas vão se juntando, né, para compilar esses dados, dar o prognóstico desse paciente, indo além do que só vendo a capacidade funcional, a mesma coisa com essa outra variável que é a fração inspirada de CO2 em repouso. Então, o grande ponto que nós vimos que a opinião do nosso grupo, as pesquisas que nós vimos desenvolvendo, tem sido nesse sentido, é de ver que, olha, saber que o indivíduo é classe funcional 4, que ele tem um VO2 abaixo de 10, a conversa, uma boa anamnese, a gente chega lá. Saber que esse cara está muito bem também, que ele não... Também uma boa anamnese do teste cardiopulmonar, posso garantir que esse VO2 acima de 14, eu tenho um bom prognóstico. Agora, esse meio aqui é onde está o problema. O problema é o paciente que está nessa zona cinzenta. E aqui nós analisamos justamente esses pacientes, um estudo que nós publicamos junto com o grupo lá do Jonathan Myers, e nós fizemos exatamente o quê? Pegamos esse grupo de pacientes, estava entre o VO2 entre 10 e 14, e aplicamos essas variáveis. No caso aqui, nós olhamos o BFCO2 slope e a recuperação de frequência. E aqueles pacientes que tinham, usamos como referência aqueles com VO2 acima de 14, e dentre aqueles com um VO2 entre 10 a 14, tivesse uma ou duas variáveis dessa alterada, percebam que esses pacientes com duas variáveis alteradas, o slope alterado e a frequência de recuperação de frequência alterada, eles tinham um risco até maior do que aqueles, ou muito parecido com aqueles que tinham um VO2 abaixo de 10. Então, separar o joio do trigo aqui, descobrir quem são aqueles que precisam de um cuidado maior. Muitas vezes esses pacientes não estão nos serviços terciários de insuficiência. Eles estão no consultório do cardiologista do dia a dia. Ele não está no serviço de insuficiência cardíaca especializado no Hospital São Lucas, por exemplo, no Hospital Cardiopulmonar. Ele está no consultório do cardiologia do dia a dia e ele não está no especialista em insuficiência cardíaca. Então, esse paciente ele precisa ser bem estudado. E aí sim você consegue detectar quem são aqueles que precisam de um segmento mais precoce, em que eu preciso escalar mais a minha terapia, ser mais agressivo na minha terapia. Do lado de John Myers, então, para facilitar a vida nossa, de nós clínicos, juntou tudo isso em um score. Então, nós não vamos falar mais de slope, recuperação de frequência, IOS, PET, nada disso. Vamos falar no score. E quem tinha um score maior do que 15 morria muito mais do que tinha 0 e 5, né? E aqui a gente tinha novamente aquela zona intermediária de 5, 15, certo? Mas percebam que é gradual o incremento de desfecho nos pacientes com o aumentar do score. Então, a tendência do uso desse score tem crescido muito, e depois eles validaram isso. A presença novamente de um brasileiro aqui, Ricardo Oliveira, Rio de Janeiro, que está hoje no Rio de Janeiro, na UERJ.
esse score. E nós, então, incomodados aí, novamente, com esses pacientes da classe funcional B, da classe funcional 2, o que fizemos? Pegamos um banco de dados, de lá do Stanford, que eram de mais de 2.500 pacientes, e dividimos esses pacientes pelas classes de VO2 entre classe A, aqueles indivíduos que tinham VO2 acima de 20, B, C e D. E a classe B, nós dividimos em dois. Aqueles pacientes que chamamos B1 e B2. Quem eram os B1? B1 era o classe B, aqui tinha um score do TCP abaixo de 10. E B2 era o classe B com score acima de 10. E o que nós vimos? Esse paciente B2 tinha uma mortalidade muito parecida do classe C. Então, aqui aplicando score, teste cardiopulmonar, nesses pacientes classicional 2, né, que são os pacientes mais heterogêneos para a gente cuidar, a gente consegue separar o joio do trigo. E, pô, esse é o cara que eu tenho que escalonar, apesar de ele estar me dizendo aqui que ele está bem, eu vou trocar, aí a opinião minha, né? Vou trocar a medicação, vou escalonar a medicação para ele, por exemplo, então, esse cara, ele tem um BRE, poxa, eu acho que eu vou valorizar isso aqui e evoluir com a terapia de ressincronização desse paciente. Nós precisamos valorizar e estar mais próximos desse paciente. E nesse sentido, foi que nesse incômodo, né, por essa questão do uso, da gente acabar usando muito a classe funcional da New York Association para tomar decisões importantes em pacientes, não com transplante, mas decisões no nosso dia a dia, nós vimos estudando a relação entre a classe funcional da New York Association e os dados do teste cardiopulmonar, dados objetivos. Esse artigo nós publicamos recentemente nos artigos brasileiros, né, onde encontramos uma baixa correlação, nós vamos ver associação, né, concordância, entre a classificação da New York Heart Association e teste cardiopulmonar. Uma população de 244 pacientes aqui do nosso serviço realizaram o teste cardiopulmonar, todos com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Percebam que a maioria muito bem tratada do ponto de vista medicamentoso, né? E uma população aí de um VO2 médio de 19. Então, quando você vê que o VO2 é mais uma classe funcional 2 mesmo dessa turma, né? Então, tem uma matriz de distribuição, que é a classe funcional dos indivíduos 1, 2, 3 e 4, e como se distribuiu esses pacientes pela classe do SGO, 1, 2, 3 e 4, pelo score, e a classe de Weber. E já aqui, a gente consegue ver que há uma distribuição não muito parecida. Nós fomos analisar isso do ponto de vista de concordância. Então, aqui está a concordância entre a classe funcional 1, 2, 3 e 4, com as classes de Weber pelo VO2, A, B, C e D. Percebam que essa correlação ela é baixa a moderada, mas significante, mas olha a concordância. Apesar de significante, concordância de 0,2, José Augusto. Então, uma concordância muito baixa, mesmo pela classe de Weber. Percebam que aqui nós temos pacientes que estão na classe D de Weber, e que são, ou seja, VO2 abaixo de 10, tem, né, uma classe funcional dita como 2. Nós temos pacientes aqui, né, na classe B de Weber, estão aqui, que seria um VO2 de 16, tudo, estão aqui, ó, 11% deles são 3 ou 4. Então, há aí um disparate nessa condução. E quando nós vamos adiante e vamos ver, então, a concordância e a correlação entre a classe New York Heart Association com as classes do VEV-CO2 Group, essa concordância baixa ainda mais. A correlação é de 0,20, apesar de ser significante.
baixa, e a concordância de 0,002, e aí já sem significância. Percebam que, né, pacientes aqui em classe 1, 17%, que tem uma relação VE/VCO2 acima de 45. A mesma coisa, então, quando a gente vai para o score. A gente vai para o score do teste cardíaco, é uma concordância de 0,27 com a correlação de 0,22 bem baixa, não significante essa concordância. De forma que, voltando aqui ao nosso paciente, nós temos um paciente que era com classe funcional 2, mas tudo bem, ele tem um Weber. Olhamos só o VO2 até que eles concordariam, né? Mas olhando mais adiante, a redução dele pelo percentual do VO2 era moderada, a severa. A classe ventilatória dele é de 4, 52, e demorou muito tempo para recuperar o VO2. O comportamento hemodinâmico dele foi deprimido, o oxigênio dele fez um platô. Eu posso dizer também que ele recuperou lentamente a frequência cardíaca. O score do teste cardiopulmonar dele foi 18. Esse paciente, pelo score do teste cardiopulmonar, ele é muito mais grave do que ele é para a gente. Além disso, eu pude determinar padrões que vão ser úteis para uma programação de exercício desse paciente. Então, 91 batimentos por minuto, carga de 2,4 km por hora, vou ter uma segurança de fazer exercício nesse momento, esse paciente que teve um infarto na 60 dias. Tranquilidade, nossa equipe, fisioterapia, o educador físico, vai poder condicionar ele no programa de reabilitação. E a gente tem um parâmetro objetivo de melhora de cardio funcional. Pacientes como esse, quando a gente reavalia ele lá na frente, ele tem uma carga linear de 3,5, 4 km por hora, que impacta sobremaneira na sua qualidade de vida. Quando a gente junta tudo, a gente pode partir aí do teste cardiopulmonar do VO2. Esse paciente tem um VO2 acima de 20, eu fico entre 14 e 20. A nossa sugestão é o uso do score do teste cardiopulmonar. Então, eu vou ver se ele é muito alto, moderado ou baixo. Se ele está entre 10 e 14, eu posso usar o score do teste cardiopulmonar como naquele artigo. Ele é acima de 10, ele é muito alto risco. Ou VE/VCO2 slope, tipicamente ele, acima de 35, é muito alto risco. A diretriz de transplante, por exemplo, juntando aí outros dados, ele pode ser até elegível a transplante. Esse VO2 ele é abaixo de 10, sem beta-bloqueador, abaixo de 12. Vou olhar se esse indivíduo fez um esforço máximo. Se fez, ele é muito alto risco. Se esse esforço não foi máximo, uma variável chamada R, ele já nos parece de alto risco. Eu olho as outras variáveis todas do teste. Uma delas é positiva, esse cara tem muito alto risco. Se todos são negativos, alto risco, eu vou treinar esse paciente, rever mais na frente para ver se esse VO2 era real. Acho que eram essas minhas considerações. Eu fico aí à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre filho, um minutinho só, viu? Estou aqui, ó. Ver se vocês estão parar a apresentação. Opa, agora vocês estão me vendo. Me vendo? Oi. Zé Augusto vai falar? Não, você que abre, faz a primeira pergunta e depois... Me vendo aí, gente, é que eu fico aqui estranho. O quê? A gente não consegue ver consigo ver, aí trava aqui minha tela, né? E aí? Tá vendo? Parabenizar, né, o Dr. Ritt pela excelente aula. Ele conseguiu, pensei que ele só ia apresentar o artigo, mas ele fez uma revisão, né, sobre as variáveis antes de chegar no artigo, foi muito bom para o pessoal dar uma lembrada. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade aqui com as variáveis. O Luiz Flávio está aí, quando eu começo a falar marque VO2, Ritt, ele falou, Milena, fala até VO2. Quando eu falei, Luiz, o cara, ele tem um perfil de cirurgião, pô. Ele quer saber, dá para ele agora o score. Mas a gente está construindo um trabalho de formiguinha, de ir aos colegas, explicando cada variável, e eu percebo que, assim, algumas coisas já estão, o pessoal está mais adaptado, hoje, que muito estranhavam, né? Hoje eles já percebem em relação ao benefício da reabilitação,
o pulso de oxigênio, o slope. Então, assim, está sendo um trabalho de formiguinha, mas que a mentalidade, assim, como eu posso falar, a percepção em relação ao cardiopulmonar vem ampliando. E essa aula que a Rit trouxe é muito importante. Em primeiro lugar, sempre que eu falo, né, sintoma é algo subjetivo. Se o paciente ele não se exercita, se ele não faz muita coisa no seu dia a dia, ele pode chegar para você e falar que está assintomático, né? E quando você vai olhar essa realidade, como muitas vezes, né, a gente vai fazer o exame, doutor, eu faço tudo. Eu falei, então vou colocar uma corridinha aqui na esteira. Não, doutor, aí também, né? Aí já não dá. Aí já começa a baixar a bola quando você fala que vai realmente expô-lo a um esforço maior, né? Então, assim, o cardiopulmonar, ele traz essa precisão para a gente, né, de como realmente está o nosso paciente com cardiopatia, e não só através do VO2. Todas aquelas variáveis, como o Rit traz, que agregam muito, né, um somatório, como eu sempre digo. O cardiopulmonar é um exame detetivo, você vai juntando umas peças, né, e aí você vai classificando o seu paciente de acordo com a gravidade. Ô, Rit, semana passada, a gente mostrou um caso do cardiopulmonar que era o oposto, né? Porque às vezes a gente fala daquele que está muito, que você acha que está bem e está ruim. Tem o oposto também, né? A gente trouxe um caso na semana passada, no paciente que tinha fração de ejeção de 20%. E o VO2 da paciente era perto de 23, entendeu? Com slope normal, com tempo de recuperação normal. O que ela perdeu muito, porque ela era sedentária, essa cardiopatia ela foi evoluindo, foi a eficiência periférica, sabe? Porque sempre teve o perfil mais sedentário, mas as outras variáveis, o VO2 no limiar anaeróbico estava normal, entendeu? Então, a gente viu o oposto. Na semana passada, eu quis mostrar que, às vezes, a gente pensa que aquele paciente está tão grave, já achava que era transplante, ela não estava ainda. O que ela precisava? Lógico que tem que, por exemplo, a reabilitação, ela não estava fazendo. É uma paciente que vai se beneficiar bastante de reabilitação, entendeu? Então, no cardiopulmonar, como a gente trouxe também, a gente consegue saber o que é que o paciente está precisando um pouquinho mais, quando ele já está até otimizado, como aquele caso em relação à medicação, faltava só uma troca que o Wesley achava que por causa da pressão não iria tolerar muito. Mas a reabilitação já ia trazer um benefício para essa paciente. E ter a segurança, né, Rich, da prescrição do exercício físico, né? No cardiopulmonar, a gente consegue, através dos limiares ventilatórios, dar uma segurança ao médico, ao fisioterapeuta, onde ele deve estar trabalhando com esse paciente, né? Zé Augusto, quer complementar alguma coisa em relação? Não, eu quero... Deixa eu ver se tá, o som tá aqui. Parabéns, Rit, excelente apresentação. Acho que você trouxe o conhecimento e um caso do dia a dia para que a gente possa, de certa forma, visualizar como é que vocês fazem um raciocínio fisiopatológico do doente, né? Muito importante. Eu tenho uma pergunta, talvez uma segunda, mas a primeira pergunta é o seguinte: diante desse cenário, desse quebra-cabeça de várias variáveis, cada uma indicando disfunção mais periférica, mais ventilatória, eventualmente mais hemodinâmica, volume sistólico, etc., se isso pode, de alguma maneira, ajudar na customização da reabilitação, ou seja, existe alguma dessas variáveis que aponta mais para um tipo de exercício do que outras. Se você tiver mais periférico é um tipo, se tiver mais ventilatório é outro tipo. Assim, eu só estou tentando ver aplicação não só prognóstica, mas para que você, ou de remédio, para que a gente possa, né? E a outra em relação a como é que vocês têm, de certa forma, enfrentado esse problema da ventilação periódica, que está muito associada ao Cheyne-Stokes mesmo, dormindo e etc. Os trabalhos com CPAP não foram positivos, até onde eu saiba, pode ser que tenha coisa nova que eu não saiba. E como é que vocês têm interpretado isso, né? Manda para uma polissono, precisa, não precisa, só informa, o paciente mais sonolento, como é que vocês têm feito isso no dia a dia? O seu som tá ruim. Estava sem som. Agora tá certo, tá ok. É só esse caso que a Milena trouxe, interessante a gente ver. Não há uma associação direta entre fração de ejeção e consumo de oxigênio e capacidade funcional. Eu tenho um paciente de 25% de fração de ejeção que corre uma esteira.
e tem um paciente de 40 que não sobe um lance de degrau, um lance de escada, né? Então, essa correlação, essa associação, ela é meio frustra da capacidade funcional. Tem paciente que está adaptado e consegue muito bem. Em relação ao tipo de exercício, bem, um básico que é o exercício aeróbico, o exercício resistido e o de flexibilidade, a gente deve manter sempre esses pacientes. Lógico que vai ter aquele paciente que você percebe que ele não tem uma desenvoltura boa, e que você vai ter que começar a fazer o resistido primeiro, depois adaptar ele no aeróbico. Mas em relação a esse padrão ventilatório, pode ajudar na reabilitação, a gente já associar treinamento, por exemplo, treinamento muscular inspiratório, usando aparelhos em que você vai treinar a musculatura diafragmática, e a gente tem estudos mostrando, até o pessoal do Rio Grande do Sul, lá no grupo do Stein, mostrando algo que foi semelhante à reabilitação clássica em pacientes que fizeram um treinamento muscular respiratório. A questão funcional. Então, eles melhoram a sua expansão pulmonar, melhoram a capacidade inspiratória, reduzindo, então, esses efeitos no padrão ventilatório difuso. Em relação à ventilação periódica, não há, assim, nenhum, eu não me recordo, não sei, me se lembra de nenhum estudo que mostre que esse paciente, esse tipo de tratamento foi melhor. Na verdade, é o conjunto. Melhorando o paciente funcionalmente, principalmente do ponto de vista periférico, né? Diminuindo, melhorando, otimizando o consumo de oxigênio na periferia, esse paciente vai ter uma relação, que se acredita, de quimiorreceptores resetada e também ter uma melhora nesse padrão, que é o que acaba ocorrendo com o side-stroke. O side-stroke só vai melhorar se a gente melhorar funcionalmente o paciente, né? Com CPAP não melhorou, nada disso, você bem colocou, teve efeito. Tem que melhorar o paciente funcionalmente. Se ele melhorar, ele vai recuperar o padrão. Beleza, ótimo. Parabéns. Zé Augusto, lembra aquele paciente? Foi até um pós-Covid seu, que tinha uma força muscular baixa, inspiratória, que a gente fez treinamento muscular inspiratório. Sei bem quem é, sei. Então no caso de pulmonar, como o Rich falou, se você percebe que o slope está alto, a parte respiratória, né? Aquele paciente, você percebe uma fraqueza muscular, aí você pode investir, associar, né, o tratamento. Igual aquele paciente que eu falei, Zé Augusto, a gente percebe aqui um slope bem alto. Sim. Ventilatória. Aí a gente fez a avaliação da força muscular, se lembra que deu fraca, e após o treinamento, a melhora significativa, né? Sim. Que eu lembrei assim fácil daquele paciente. Yuri, eu me lembro bem dele. Não foi? Foi. E assim, essa paciente, o legal que você percebia assim foi a piora das variáveis, foi da eficiência do OIS, da eficiência da captação periférica de oxigênio, entendeu? E é uma paciente totalmente sedentária, então acho que a reabilitação nessa paciente vai ter um benefício muito bom, né? E você vê já com um VO2 desse, na verdade, é otimizar tratamento para essa paciente. O transplante ainda está bem, graças a Deus, ainda afastado. E juntando as outras variáveis também, slope normal, VO2 no limiar. Assim, as pessoas que estão aqui, às vezes, podem achar um pouquinho complicado quando a gente começa a falar, né, das diversas variáveis. Mas quando você começa a pedir o exame, você vai se familiarizando. E sempre não se preocupe, no exame vem os limites da normalidade, a gente sempre fecha qual o sistema principal que está sendo comprometido naquele paciente, né, Rita? Já para facilitar, aqui também tem clínicos, não só cardiologista, aí sempre tenta fechar qual o sistema está mais comprometido para redução daquela condição aeróbica. É o que eu digo, né? Quem faz teste cardiopulmonar, a gente que aprendeu a fazer, quando eu olhava os primeiros laudos, não entendia porra nenhuma. Aí, eu já xinguei, mas eu fiquei aqui vírgula, eu que Salvador, então, tranquilo. Aqui, quando você faz o laudo, a gente tem que dar o dado ali, né, bruto, isso foi isso, aquilo, mas a gente tem que trazer essa tradução para o clínico, o colega que está vendo. Quando no laudo, paciente com teste cardiopulmonar, insuficiência cardíaca, eu faço o laudo com os pacientes, colocando como é que está cada sistema ventilatório, os limiares, tudo direitinho, o oxigênio. Aí, no final, eu faço, olha,
variáveis de prognóstico para pacientes com IC. Eu coloco classe ventilatória, tal, valor de referência, tal, tal, tal. Depois, no laudo, como o Milena colocou, você bota redução, pela limitação do componente cardiovascular, pulmonar, o que seja. E eu coloco uma frasezinha sempre, que é o seguinte: aquele colega que ele quer ter, que ele tem que ver, tem que saber o que é. A análise de prognóstico deste paciente, base nas variáveis do teste cardíaco. O prognóstico deste paciente é compatível com o prognóstico de uma classe funcional X. Então, por exemplo, ele pode até ter dito que ele é 2, mas na hora que esse paciente que eu mostrei, quando eu desse o laudo dele, eu botaria a análise conjunta das variáveis do teste cardiopulmonar deste paciente é compatível com o prognóstico de um paciente de classe funcional 3, ou 4, ou 2, ou que seja. Então, aí, quem olhar só aquela frase, epa, está dizendo que esse cara é classe 3, é classe mais, e ele estava me dizendo que é 2, opa, estava sendo minha luz amarela aqui, esse paciente melhor. A gente tem que ir escalonando a informação, desde aquela pessoa que quer informação. Deixa eu fazer uma outra pergunta que às vezes eu vejo, eu recebo, etc. Acho que Milena teve uns 2 casos que ela me ligou. Qual das variáveis é que tem menos especificidade, né? Por exemplo, VVCO2 de vez em quando dá umas escapulidas, né, um pouco elevado, e a gente não tem nada que justifique. Qual delas que a gente pensa que é mais específica do prognóstico? Quando vem isolada, assim, tem alguma ou não? Excelente pergunta. Tem que olhar em conjunto. Porque, veja, VO2 baixo pode ter no descondicionamento, no paciente pneumopata, no paciente cardiopata. Um curso de oxigênio em platô, normalmente, você deve considerar que tem alguma limitação circulatória, a não ser que seja uma limitação periférica extrema. Agora, o slope, é bom você tocar nesse assunto, porque como o slope ele é muito estudado em pacientes cardiopatas, e acima de 35, pior, o risco, tudo. Mas não é assim. E hiperventilação, a simples hiperventilação, aumenta essa relação. O paciente normal pode ter ela lá em cima. Isso é por hiperventilação e não é por nada. Então, e aí eu já vi laudos de teste cardiopulmonar, o paciente sair assustado, porque ele tem tudo normal, aí tem um VVCO2 slope aumentado, e disseram, olha, você está no risco 4 da classificação ventilatória. Essa classificação se aplica àquele paciente. Essa classificação se aplica a paciente, conhecidamente cardiopata. Outra coisa, às vezes querem transformar isso em classificação pessoal da pneu. Eu tenho até conversado outro dia, ele tem um slope alto, paciente com DPLC. Se aplica na pneu, hipertensão pulmonar. Os outros não tem um valor maior a priori. Então, a gente tem que utilizar de uma forma bem guiada, que não é uma variável específica. Entendi. Nenhuma delas vai ser específica. Eu acho que o Augusto lembrou, porque quando assim dá um slope alto, eu falo... Ela liga, para saber a história. Né? Ela liga, exatamente. Tiveram os 2 casos, que eu falei, olha, não se assuste com o slope, possivelmente isso não é nada, às vezes tem um pouquinho de ansiedade, às vezes com a máscara, hiperventilou um pouco a mais, porque o resto está tudo normal, né? E é um diagnóstico bonito, porque a gente pega o paciente, às vezes o cara cansa por tudo, ele diz que cansa. Aí você coloca, ele não tem nada, ele já fez pirometria normal, tem um eco normal, o cara já fez, né, o circuito todo aí você bota ele no teste cardiopulmonar, o que ele tem? Ele faz uma hiperventilação, ele tem um slope aumentado, ele tem um VVCO2 aumentado. Aí qual é o diagnóstico desse paciente? Hiperventilação. Ansiedade, hiperventilação. O pneu até gosta, né? Porque aí pelo menos o cara tem um CID para ele lá. Porque, às vezes o paciente fica sem CID, curando 10 médicos, você consegue. E tem o contrário também, tem um paciente que chega lá, que você está cansando, e ele tem eco normal, ele tem espirometria normal, quando você chega lá, ele faz um padrão vascular pulmonar. Tem alguns casos assim, ele faz um VO2 baixo, cai saturação, esse slope altíssimo, slope 80, e o que esse paciente tem hipertensão pulmonar, muitas vezes com doença vascular pulmonar. É raro, mas acontece. Eu estou até com um caso aqui na mão, uma paciente de 37 anos, que ela acha que tem broncoespasmo ou esforço, né?
E ela disse que quando faz um esforço bem intenso, ela tem a sensação que o ar falta. Aí eu fiz, Rit, o primeiro cardiopulmonar, as alças tudo 100%, VF1 100%, capato 100%. Aí repeti com 5, com 10, com 15, não caiu nada. Aí ela disse, mas eu acho que eu ainda não cheguei no meu máximo. Eu repeti, broncoespasmo. Eu falei, vamos repetir, vamos. Você não chegou no seu máximo, vamos tentar novamente. Cheguei no máximo, ela disse, não, hoje eu cheguei, tudo normal. Agora o slope dela, 39. Ela é mega ansiosa, mega ansiosa. Ela tem uma redução da eficiência, ela é muito, assim, o pessoal que já até conhece ela. Então, assim, fiz 2 testes de broncoespasmo, chegando no máximo, nada. Só o slope alto. Que possivelmente essa hiperventilação que ela faz por ansiedade. Está usando medicamento para controlar a ansiedade, ela até brinca, não sei mais o que eu faço. Mas você vê que realmente não tem nada, o resto tudo normal, entendeu? Saturação não caiu, tudo normal. Auscultei no pico, nada. A reabilitação dela é yoga, que é uma forma também de reabilitação. A gente tem estudos hoje, né, com meditação, com yoga, com Tai Chi Chuan, mostrando melhoras em pacientes, inclusive cardiopatas. Então, vamos utilizar essas técnicas aí também milenares nesse sentido. Rosário aqui, minha colega, Rosário Onflá, que é do grupo da espiritualidade da USBC, tem um trabalho muito legal nesse sentido. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Oi, Rit. E aí, Luizão? Parabéns aí pela aula. Excelente. Milena comentou aí que eu não aprendo, mas assim, com tanta reunião eu vou aprender, né? Mas assim, o que eu acho é o seguinte, é porque, na verdade, eu sou extremamente prático, né? Todo mundo sabe disso, né? E eu acho assim que tem tudo na cardiologia, né? Em métodos, tudo, tem números variáveis que são importantes para o clínico, tem outras que não, que basta a tradução disso, né? A interpretação. Por exemplo, uma fração de injeção é importante, né? Leva à escolha de medicação, né? Já, por exemplo, se eu digo que o paciente tem insuficiência aórtica, não importa se a fração regurgitante é 50, 60, 70. Né? É importante e acabou. Né? Então, tem coisas que traduzem, né, em conduta, né? E tem outras que eu preciso só da interpretação de Milena. Então, eu sempre falo para ela, eu não entendo nada das variáveis, mas eu entendo o que você fala. Eu entendo e confio no que você fala. Você fala, por exemplo, que é um componente pulmonar, eu acredito. Não precisa eu entender as variáveis, né? VO2 é importante para transplante e tal. Mas a maioria das variáveis, eu acredito assim, para a pergunta que eu estou fazendo, eu acho que as variáveis são importantes para vocês, mas para a gente, né? Talvez não seja bem importante. O que importa é a interpretação. Você para ver se bate com a ressonância, né? Você só quer saber. Não, mas aí, agora sim, cabe assim a vocês assim, e passando aos poucos, como o Zé Augusto falou, né? Quais as variáveis vão impactar o número em si, maior que tanto, menor que tanto, vão impactar ou não. Mas, na maioria das vezes, é vocês interpretarem mesmo e traduzir, né? Como você falou, só com paciente de hoje é ansiedade. Pronto, acabou, o que eu quero saber. Eu acho que no caso de disciplina a esclarecer é muito importante, porque é o diagnóstico, né? Vocês dão uma ideia do diagnóstico. Isso, mas eles vão pegar... Não, lógico, são eles, tá certo. O interpretar e vão dizer pra gente. Aí, claro, você tem que confiar, né? Luizão, por exemplo, para quem não faz eco, eu não faço eco. Mas uso muito eco, né? Lógico, como todo cardiologista. E análise de função diastólica, bicho, é um mundo. Perfeito. É um mundo, né? Perfeito. É um exemplo. É mais ou menos a mesma coisa. No final do dia, o cara quer saber o que esse cara tem. Verdade. Exato. Mas você tem lá 250 classificações, tudo, né? Lógico. A gente que vai fazer muito, vai muito ser, a seleção preservada, tudo acaba se imbricando mais no assunto e indo mais a fundo. Mas, no dia a dia, né, é aquilo ali que a gente precisa. Tá perfeito, é isso aí mesmo. Por isso que quem faz, você tem sorte aí de estar com a Milena, que o nível tá aí, vai tudo mastigadinho. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, até no departamento do DER, e trabalhar essa questão do laudo, né? Fazer um laudo que seja aplicável à clínica. Não um laudo que não vá trazer informação nenhuma, só trazer um bocado de dados que ninguém entende. Eu, por exemplo, né, quando eu via respiro pela primeira vez, era esses laudos aí que me deparavam. Então, se assusta, né? Então, a gente tem se batido nesse ponto de simplificar
né? E também no ponto da o uso mais correto. Então, como eu disse aí, os 2 últimos pacientes que eu mandei para transplante, eu não precisei nem de respiro. O indivíduo chegou na minha frente, não conseguia levantar da cadeira para a maca, de respiro, não preciso, né? Então, botar na dobuta, na veia, no hospital, precisa de respiro, não precisa, né? Então, é o tipo de coisa que a gente precisa. Já esse Classional 2, esse cara bem heterogêneo, quem eu tenho que tratar mais, esse a gente precisa ir mais adiante. É o grande diferencial, né, Rit? Que é aquele caso que fica com aquela dose pequena de beta-bloqueador, de Ecobra, né? Achando que está bem, uma fração de ejeção que parece levemente reduzida, e quando você coloca no cardiopulmonar, esse paciente está bem pior, né? Eu acho que aí faz uma grande diferença, porque chama a atenção do médico. Não, opa, eu preciso otimizar. Então, às vezes, a fração de ejeção traz isso. Essa concepção errônea que o paciente está bem, está naquele levemente reduzida, mas funcionalmente ele está muito pior. Então, cria aquele alerta, né? Ô, Zé Augusto, mas Luiz teve uma época que falou, olha, Milena, quando eu vejo seu cardiopulmonar isquêmico, eu levo fé. Não foi? Teve uma época mesmo que a associação estava muito boa, não foi não? Revejo o laudo aí, porque alguma coisa vai ter, né? Tem alguma coisa errada aí. Tem um caso interessante, recente, não foi, Milena? De uma ponte de uma septal, né? Caso bem interessante. Teve um caso, acho que a gente vai trazer até para a reunião, bem legal. Eu falei, pode procurar. Estava normal a angiotoma. Eu falei, procure, porque eu fiz o cardiopulmonar, fez isquemia primeiro, depois procure. Foi bloqueio de ramo esquerdo e dor, não foi? Não, não quero contar, porque eu quero trazer então, esse caso. Não é spoiler, não. Mas foi ótimo. Alguém mais tem alguma assim, pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu acho que foi muito bom, né? Trazer a questão, né, da classe funcional com cardiopulmonar. Eu trouxe o seu trabalho, Rit, nesse caso clínico passado, né? E quando eu vi, eu falei, não vou começar com aula muito complexa, eu já vou trazendo a divergência, né, entre fração de ejeção e capacidade funcional, aptidão física do paciente, entendeu? Com os marcadores de prognóstico da insuficiência cardíaca, e foi bem legal, porque, assim, todo mundo achava que o paciente era um paciente para TX pela evolução, e a paciente está precisando de otimização, mas ainda o TX não está. Agora, como primeira proposta para a paciente, com fé em Deus, ela vai responder bem, vamos ver, né? Porque também a evolução, se for familiar, não é muito boa, mas nesse momento não é o transplante. Então, a gente agradecer, né? Eu sei como você é ocupado, a gente é metido em tanta coisa. Aí é um grande, pequeno mesmo. É o senador, né, Luiz? E para sou amigo do senador, sou amigo do senador. Antes de ser, né, para estar aqui, gastando esse tempinho com a gente. Foi muito bom, viu, Rit? Muito obrigada. Aproveitando meu tempo aqui com vocês, e convidar a todos, a gente vai estar agora, congresso semana que vem mundial, né? Muitos de nós vamos falar, mas a gente vai estar lançando já o Congresso do DERC 2023, vai ser em conjunto com o Congresso Baiano de Cardiologia. Aqui já tem data, fim de semana do dia 25, 26 de maio do ano que vem, aqui em Salvador, no Centro de Convenções, está bem legal o Centro de Convenções. Acho assim, Aracaju, a nossa presidente da Comissão Científica, Milena, ela vai fretar aí os 2 aviões e os 3 ônibus, executivo leito, aquele bom, né, para trazer todo mundo de Aracaju aqui para Salvador. Edidona. Aí é com você, para a gente conseguir aí, viu? Falar aí, né, com a... Olha o chefe. Passa aí o mexão, viu? Olha o chefe aí. O chefe aí, ele tá na central, lá na Bahia, não viu não? Ele é o centro, tá mais perto. E aqui somos todos juntos, viu? Com 20 pesos, os hospitais da rede, aqui em peso, né? Para Salvador. Falar com a turma de Recife também. Tá em peso aqui. Mas foi muito bom, viu, categoria? Eu falei pro pessoal, categoria. Ele chegava já na residência, ele batia em todo mundo. Homem, mulher, ele não via o tamanho do tapa, ele fazia pá, bom dia, categoria. Quem estava no final do corredor escutava ele falando. Foi sempre assim, bem extrovertido, né, Rit? Inclusive nos fisioterapeutas, né? Aham. Mas fisioterapeuta eu trato bem direitinho, né? Aqui, viu? Só uns que perturbavam muito o juízo lá, que a gente teve que...
Tá, joia. Beleza. Beleza, gente. Tchau, Milena. Tchau, Luiz. Ótimo. Muito bom. Valeu. Obrigado, gente.